de dar boa noite a todos, dar as boas-vindas, principalmente ao primeiro semestre, né? Primeira aula comigo. Lamento que não pude estar com vocês nas semanas anteriores, na semana passada porque foi feriado e na outra semana porque, né, a prof pifou. Né, o tempo seco, febre, garganta inflamada, mas professora, não é Covid. Oi, quem tá falando? É o Watson. Tem como aceitar a Juliela aí? Mas não tá me mandando solicitação aqui. Ela entrou pelo Thiago Link, o Thiago mandou no grupo. Então, mas é que não tá aparecendo aqui para mim, para aceitá-la. Não tá aparecendo? Não. Deixa eu tentar de novo aqui, só um segundo aqui para ela. Pede para ela mandar de novo. De novo. Que realmente não tá aparecendo aqui. Bruna. Pessoal, eu acho que vocês perceberam, né? Essa disciplina vai ser cursada, a gente teve ensalamento, então tem o primeiro semestre, temos o terceiro semestre e o quarto semestre juntos, certo? Então, em algum momento, eu vou ter que explicar coisas que para o quarto semestre parecem óbvias, mas eu preciso explicar um pouco mais por conta do primeiro semestre, para que eles fiquem contextualizados também. Eu conto com vocês, que são veteranos também, para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que for preciso, no que diz respeito às disciplinas junto aos calouros, tá? Então, se vocês puderem dar essa força também, seria muito importante, tá? Quem é o representante do primeiro semestre é o Tiago, não sei se o Tiago está aqui. Tiago está aqui? Aí, se vocês tiverem, né, quiserem passar alguma coisa também para ele repassar aos alunos, seria muito interessante, tá, Thaís e Jéssica? Se vocês estivessem em contato, para que vocês pudessem auxiliar também quem está chegando agora, tá bom? Conto com vocês então, nesse sentido aí. Okay. Tá bem? Então, nós vamos começar a nossa disciplina, que é Teoria Geral do Processo. O próprio nome já diz, são linhas gerais, né? São aspectos gerais. É aquilo que é o básico, aquilo que é o introdutório do processo. Que processo, professora? Do processo de forma geral, certo? Existem alguns elementos que eles são basilares, eles são comuns para todos os tipos de processo. Então, para você compreender o processo penal, para você compreender o processo do trabalho, o processo administrativo, o próprio processo constitucional, a gente precisa compreender aquilo que são os princípios do processo, certo? Então, a gente vai ver um pouco, né, a respeito de como o processo se formou, de como que essa resolução dos conflitos das lides passou a acontecer através do judiciário. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Como eu estou um pouquinho atrasada com essa disciplina, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? No final, se vocês tiverem perguntas, aí eu vou abrir para perguntas, tá bem? Mas, assim, vamos prestar bastante atenção e vamos... Você anota o que você tiver que perguntar e daí, no final, a gente vai respondendo as dúvidas, tá? Se for o caso, eu abro durante a aula também para a gente poder, para eu poder responder alguma coisa para vocês também. Então, para falar a respeito da teoria geral do processo, do que é esse processo, dessa importância do processo, a gente tem que ver um pouco, tem que pensar um pouco a respeito da evolução histórica da resolução dos conflitos e também a respeito dessas noções basilares do processo. De vez em quando tem que parar, porque eu tenho que aceitar o pessoal que está entrando aqui, tá? Então, quando a gente estuda o direito, é impossível a gente desassociar o próprio processo e também os objetivos do direito. Eu já conversei, como a gente já viu em outras disciplinas, né? Os veteranos, a gente vive... tem essa tendência natural de viver em sociedade, de estar em sociedade, de participar de grupos, certo? Né? O homem, ser humano, o homem, ele é assim. Mas
a gente precisa questionar como é que a gente consegue viver em sociedade, uma vez que a gente é tão diferente, uma vez que nós temos entendimentos tão diferentes a respeito da mesma coisa, desejos tão antagônicos, né, demandas tão diversas. Bom, para a gente poder conviver em sociedade, para a gente poder conviver até nos núcleos mais básicos, como família, a gente respeita os costumes, a gente respeita, a gente observa a ética, né? A gente observa a própria conduta respeitosa, a tolerância, a paciência, enfim, né? Uma série de comportamentos e uma série de ações que permite, então, que nós possamos viver em grupos e, consequentemente, que nós possamos viver em sociedade. Mas o que mais tem força no nosso meio quando nós temos um conflito para decidir? Né? Inevitavelmente, viver em sociedade, viver no meio das pessoas, é inevitável a gente ter conflitos. E quando ele surge, como é que a gente faz? A quem a gente recorre? Se muitas vezes os costumes são diferentes, a ética é diferente, a tolerância não existe. Bom, é para isso, então, que existe o direito. Né? Nós vimos lá em história, fundamentos históricos do direito, a gente vê que o direito, e a própria introdução sobre o direito ele vem para pacificar as nossas relações. Ele vem para permitir que a gente viva em sociedade de forma organizada e, na medida do possível, longe, né, do caos. Essa é a função do direito, as relações. Ordenar as relações, organizar a sociedade, organizar o meio onde nós estamos vivendo. Então, o direito, ele é um dos principais elementos que nos organiza, que permite que a gente viva e coexista de forma, nem sempre agradável, mas pelo menos de forma pacífica, na medida do possível. E aí, entre tantas conceituações do direito, a gente pode dizer que o direito ele é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Então, é um conjunto de normas positivas que regulam a vida social. Normas gerais e normas positivas. E aí, então, a gente vai ter normas de faça isso ou não faça isso. Certo? Aspectos bem gerais. Certo? Ou seja, o direito, então, ele é aquilo que regula a vida em sociedade, onde cada um não pode fazer o que bem entende. Posso fazer o que eu bem entendo numa sociedade, professora? Não, querido, não pode, né? A gente não pode fazer isso nem dentro da nossa família. Imagina numa sociedade, né? Enfim, a gente convivendo com pessoas não pode fazer o que bem entende, certo? Então, por que a gente não pode? Porque nós estamos sujeitos às regras às quais todos nós temos de nos submeter. Ou seja, são regras que valem para todos. Não são regras feitas especificamente para determinadas pessoas, de forma geral, também estou dizendo. Tá? Então, o objetivo do direito é organizar o caos. Tá? É para isso que existem, então, as regras e as leis. Então, o objetivo principal do direito é harmonizar as relações sociais entre os sujeitos, entre as pessoas, mas não apenas entre as pessoas, entre o Estado e as pessoas, entre as pessoas e as empresas. Enfim, aonde existir uma relação entre sujeitos, o direito está ali para regular essas relações, para regulamentar e para determinar aquilo que pode, que deve, o que não pode e o que não deve ser feito. É o direito que estabelece alguns valores que são considerados, então, essenciais para se viver em sociedade, certo? Através, então, do direito, e quando eu falo do direito, não são apenas das leis, né? É do direito de uma forma geral. Através dele, é possível, então, tornar a vida em sociedade, né, viável, ainda que seja através da coerção, né, através dessas condutas
que são dotadas de coercibilidade. O que isso significa? Significa, então, que algumas normas você não pode, né? Que as normas você não pode simplesmente escolher se você quer ou não obedecer. Você tem que obedecer. São regras que são de cumprimento obrigatório, tá? E aí, como eu falei, então, a gente precisa sempre observar que para viver em grupo, de forma pacífica, a gente tem que observar essas normas. Ao mesmo tempo que é natural para o homem estar em grupo, viver em sociedade, também é natural é natural à natureza humana, mas enfim, é inerente à natureza humana que as pessoas tenham conflitos. Porque, afinal de contas, não somos robôs programados todos com o mesmo, né, software para a gente se comportar da mesma forma. Não. Então, os conflitos são naturais. Isso não é exatamente um problema, né? Porque é natural que ocorram conflitos nas relações humanas. O problema é quando a minha pretensão entra em conflito com a sua pretensão, como é que nós vamos lidar com isso? Então, quando existe esse interesse diversos, esse conflito de interesses, quando uma pessoa ela opõe resistência à proteção, à pretensão de outra, então acontece o conflito, e esse conflito, então, representa a lide, ok? A lide, a demanda, o conflito, o barraco, certo? Então, historicamente, o meio mais primitivo de solução de controvérsias, de conflitos, sempre foi a autotutela. O que significa isso? Significa que os indivíduos eles realizavam sua própria justiça, segundo seu próprio entendimento, segundo a sua própria força. Força bruta mesmo. Então, se você era pequenininho, magrinho, fraquinho, provavelmente você perdia, né, numa situação onde se resolvia por conta, através da autotutela. A autotutela é você resolver as coisas do seu jeito, né, da sua maneira, com o uso da força, né, com seus recursos, né, ou no grito, tem gente que quer resolver as coisas no grito, autotutela, né, nada civilizado, mas enfim. Ou seja, esse era o meio mais comum das pessoas resolverem os seus conflitos. Historicamente, não existia alguém constituído como é hoje o Estado, não existia o Estado que então produzia as leis, que determinava as normas e que regulamentava as relações. Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo, tá? Então, a própria repressão aos atos criminosos, né, que acontecia nessa época da autotutela, era feita através da vingança, né, era feita através, lembra lá do Código de Hammurabi, né, onde existia a lei de talião, olho por olho, dente por dente, aonde a satisfação da pretensão de ressarcimento do dano causado era na mesma proporção do dano causado, enfim. Isso era formas primitivas de se resolver os conflitos, ok? Então, com o passar do tempo, né, com a evolução da sociedade, com a evolução da civilização, o próprio homem, o próprio ser humano começou a estabelecer um ente que pudesse, então, ajudá-lo a resolver as suas demandas e, assim, tornar a convivência em sociedade cada vez mais pacífica e organizada. Então, surge o Estado. E a gente vai se aprofundar no que é a figura do Estado, só vai guardando essa historinha aí por enquanto. Tá? Então, o Estado, ele se viu na obrigação de criar normas para que essas lides fossem solucionadas, para que essas lides fossem resolvidas, para que essas demandas fossem resolvidas. E assim, promover ou até restabelecer a ordem social, onde as coisas estão funcionando ou deveriam funcionar da forma que fosse pacífico para todo mundo.
certo? Assim, o Estado, ele exerce, então, a jurisdição sobre a lide. Significa, então, que com o surgimento, a partir do surgimento do Estado, as pessoas podem submeter as suas demandas, podem submeter as suas questões a um ente superior constituído para resolvê-las, certo? E aí, então, e isso se chama jurisdição, é essa possibilidade que as pessoas têm de recorrer ao Estado e do Estado prestar esse atendimento, vamos dizer assim. Isso é um conceito bastante genérico, a gente vai se aprofundar nele mais para frente. E aí, então, a partir do momento que é estabelecido esse direito objetivo, o que é o direito objetivo? É aquilo que eu imagino que é a minha razão. É aquilo que eu imagino que é o meu direito. Então, a partir do momento que é estabelecido o direito objetivo, faz nascer de um outro lado, então, a prerrogativa ou a faculdade individual de exigir o cumprimento de preceitos que vão garantir esse meu direito, certo? Ou seja, eu acho que eu tenho um direito, a partir desse momento que eu me entendo como portadora desse direito, eu tenho mecanismos para lutar por ele e para fazer com que ele seja entregue a mim de uma forma satisfatória, ok? Isso é o que eu entendo que é o direito objetivo, que eu entendo que é o meu direito, tá? Então, se a norma diz, por exemplo, que todos são iguais, surge para cada um o direito de ser tratado como um igual, ou seja, sem discriminação, ok? Então, se todos são iguais, como a Constituição fala, que todos são iguais, sem distinção de raça, credo, cor, blá, 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 então eu tenho o direito objetivo de ser tratada sem discriminação de nenhuma ordem, ok? E aí surge, então, o direito subjetivo. O direito subjetivo, ele vai se manifestar através de uma relação jurídica. Então, o direito objetivo é aquilo que eu imagino que é a minha razão, é aquilo que eu imagino que é o meu direito, e o direito subjetivo é aquilo que vai se manifestar através de uma relação jurídica. Essa relação jurídica, ela pressupõe um sujeito, que é o ser a quem a ordem é dirigida, que vai assegurar um poder ou um dever de agir. Significa que, se eu sou tratada, se todos devem ser iguais, se eu não posso sofrer nenhuma discriminação e sofro, então eu tenho elementos, eu tenho um direito subjetivo de ir a juízo, reivindicar que isso seja realmente, nesse caso, corrigido, ok? Então, eu tenho que ter possibilidade de fazer com que esse meu direito de ser igual seja realizado, senão ele é apenas uma mera pretensão. Mas a partir do momento que essas possibilidades são viabilizadas, então surge esse direito subjetivo, tá? Um objeto, que é o bem ou a vantagem sobre o qual o sujeito ou esse dever, ele vai ser também esse direito, esse liame, né, que vai unir, então, o direito objetivo com o direito subjetivo. O que eu entendo que é o meu direito? Ser igual. Eu tenho direito de ser, todos são iguais. Qual é o meu direito? Meu direito é ser tratada de forma igual. Mas acontece que eu fui tratado com discriminação. Se eu fui tratado com discriminação, então eu preciso ligar esse meu direito de igualdade à satisfação dele, que é através da jurisdição, de submeter esse procedimento, esse direito a um procedimento que vai fazer, né, com que o meu objetivo, com que o meu direito ele seja, então, satisfeito, que ele seja atendido. Certo?
Então, a vida em sociedade, ela produz uma série de relações, né? Relações de todas as ordens, que são protegidas, né, pela ordem jurídica. Então, se elas são protegidas pela ordem jurídica, elas são também relações jurídicas. O que é um exemplo de uma relação jurídica? O casamento, o emprego, compra e venda de algum bem, o aluguel, né, um aluguel de algum imóvel, enfim. Isso tudo são exemplos de relações jurídicas. Tá? Para você alugar um imóvel, por exemplo, você tem que estabelecer uma relação, ou com o dono do imóvel, proprietário do imóvel, com a própria imobiliária. Enfim, isso é uma relação, certo? E aí, como eu falei, então, todas essas relações jurídicas, elas são tuteladas pelo direito. Então, todas elas são motivadas pelo desejo de satisfazer um direito subjetivo, ou seja, uma necessidade, um interesse, né? Por exemplo, um casamento, qual é o interesse? Formar uma família, estar com uma outra pessoa numa relação mais... Eu sei lá porque que as pessoas casam, né? Mas, enfim, né? Cada um tem lá o seu objetivo, né? Eu quero comprar uma casa. Eu tenho o direito de ter uma casa? Tenho. Além do direito, eu tenho que ter dinheiro, né? Mas eu tenho esse direito? Tenho. Pagando, eu posso ter, entendeu? Mas aí eu tenho que estabelecer uma relação. Nesse caso da compra e venda. Ou com o dono do imóvel, com a Caixa Econômica, né? Ou com a construtora, enfim. Mas esses são exemplos de relações jurídicas. Então, quando isso ocorre, a gente entende que existe uma relação jurídica material, certo? Mas pode acontecer numa relação jurídica material entre um sujeito e outro sujeito, entre A e B, que os interesses sejam opostos. Por exemplo, a Maria não quer mais ser casada com João, ok? Mas João quer continuar casado, tá? A Maria, então, decide que vai seguir a vida dela sozinha, e aí, então, existe um conflito de interesses. O João que quer permanecer casado e a Maria que não quer mais permanecer casada, certo? Isso é um conflito. Ou, por exemplo, ok, os dois decidiram que querem se separar, mas a Maria quer ficar com a casa e com o carro. O João fala, não, senhor. Não, senhora, com os dois você não fica. Eu quero o carro. Aí surge um conflito, certo? Os dois, eles podem querer a mesma coisa, que é o quê? Não viver mais juntos. Mas não querem da mesma forma. Isso é um conflito. Então, nesse momento, se um insiste numa coisa e outro insiste em outra, nós estamos diante de uma pretensão, ok? Então, pretensão é sempre... a pretensão, ela ocorre quando existe essa exigência de subordinação do meu interesse ao seu interesse, ou seja, é a exigência de subordinação de um interesse alheio ao próprio. Olha, João, eu quero me divorciar, tá? Eu não quero mais continuar casada. E eu quero levar a casa, eu quero ficar com a casa e com o carro. Então, eu estou tentando submeter, Maria, estou tentando submeter o interesse alheio, que é o do João, de permanecer casado e de permanecer, ou então com os bens, ao meu interesse, ok? Se o João falar, então tá bom, então vamos divorciar, então tá bom, fica com o carro e com a casa, então tá resolvido o conflito, tá? Quem dera fosse fácil assim, né? Mas, enfim. E aí, então, nós estabelecemos, por conta de toda essa sistemática de relação com o próximo, de regulação dos interesses, né, dessa necessidade de pacificar os conflitos, aí nós estabelecemos o Estado como um agente regulador dessas relações, ok? Sendo que uma das funções, então, do Estado é a prestação
jurisdicional. Ou seja, todos têm um direito humano fundamental, inclusive, de recorrer ao Estado para que pacifique uma relação ou então que efetive um direito. E isso vai acontecer através do processo, certo? E é aí, então, que a gente chega nessa teoria geral do processo, que é essa disciplina que é dedicada à elaboração, à organização, à sistematização de conceitos jurídicos fundamentais para que a gente entenda o que é e como funciona um processo, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Para mim tá tranquilo. Não. Bruno, você falou não ou você falou eu? Eu falei não. Tá bom, Bruno. Tudo bem. Tudo bem com você, Bruno? Ele colocou no mudo. É assim mesmo. Tô bem, sim. Então, tá bom, Bruninho. Bom, então vamos continuar. Chegamos, então, nesse entendimento, né, do que é o processo. É importante, né, salientar que, né, apesar de indesejável, né, a existência dos conflitos existe, né, é real, ou seja, os conflitos eles existem e eles são naturais na sociedade, apesar de eles não serem via de regra desejados, né? Porque tem gente que adora conflito, né? Adora polemizar, tumultuar, causar briga, né? Enfim, pense naquele seu parente, né? Que tumultua sempre as reuniões de família, enfim. É natural que existam esses conflitos. E também é desejável que se compreenda que esses conflitos podem ser resolvidos, tá? O conflito, então, ele surge, como eu falei, quando o indivíduo entende que determinado direito lhe cabe e não cabe a uma outra pessoa, tá? Então, é quando existe esta resistência à sua pretensão, é que se forma o conflito. Como eu disse também, cada pessoa, assim, ela buscava resolver, né, os embates nos quais ela se envolvia mediante seus próprios métodos, né, mediante as suas próprias forças, seu próprio entendimento, né, às vezes com o uso da força física mesmo, mas isso não é civilizado, né, isso não é aceitável, né, mais hoje em dia, né, ou seja, hoje em dia a gente observa as leis, o respeito, a ética, enfim, mas as coisas eram feitas através da autotutela. A autotutela era esse meio de resolução de conflitos de interesses caracterizado pela imposição do interesse de uma parte sobre outra através da força, certo? Não existia a participação do Estado, não existia a participação de um terceiro ou de qualquer outro mecanismo além do uso da força, né? Ou seja, não era observado nenhum outro elemento além daquilo que eu consigo fazer para manter o meu direito e para manter a minha pretensão. Tá? Então, isso era a autotutela. A autotutela é vista como uma solução egoísta e parcial do litígio. Tá? Então, não existia figura, não existe na figura da autotutela o juiz, né? O Estado, um árbitro, um conciliador, um mediador. Não, é você por você mesmo, tá? Hoje em dia, inclusive, a autotutela, ela existe ainda? Existe, né? Existe em várias
situações, mas a autotutela é considerada, inclusive, uma conduta criminosa, prevista lá no artigo 345 do Código Penal, que fala que existe a pena de 15 dias a 1 mês, ou multa, ou seja, quase nada, né? Se toma mais, na pior das hipóteses, toma um sermão, né? Para aquele que fizer a justiça com as próprias mãos, né? Aquele que pretende satisfazer a sua pretensão, ainda que essa pretensão seja legítima, né? Salvo quando a lei permitir, obviamente. Né? Tudo isso sem o prejuízo da pena aplicável ao caso concreto, ou, né? Por exemplo, quando existe o uso, né, de eventual violência que é cometida pela pessoa que está ali, né, no exercício da autotutela. Existe isso ainda no Brasil? No direito brasileiro? Existe, em regime de exceção, né, como tem no Código Civil, artigo 1210, parágrafo 1º, que fala a respeito de quando alguém possui um determinado bem, que tiver, então, ou a sua posse ameaçada ou efetivamente retirada, então é possível se manter essa posse desse bem, ou então restituir esse bem, inclusive, utilizando a própria força. Mas não é algo comum, não é algo corriqueiro, né? A gente tenta, muitas vezes, a gente tem vontade de usar a autotutela? Tem, né? Quando a gente acha que a gente tem que, né, que determinado criminoso deveria ser linchado, esse tipo de coisa, é o quê? É autotutela, né? Selvageria mesmo, selvageria. Né? Para que a gente tem lei? Para a gente ser civilizado, né? Para a gente ser o quê? Conseguir conviver, né, em sociedade, tudo, né? Essas mesmas leis que se aplicam aos infratores, certo? Mas aí, quando a gente quer ser infrator igual ao infrator, aí a gente está querendo exercer autotutela. Divagações. Enfim, né, a sociedade evoluiu, graças a Deus. Né, o homem decidiu que submeteria, então, os seus conflitos, as suas lides, né, as suas pretensões, a um terceiro fora da relação. Né? Então, os indivíduos eles passaram a preferir, no lugar da autotutela, uma solução amigável e imparcial, através de árbitros. Ou seja, submeteu as suas demandas a árbitros, a pessoas alheias àquela relação, ou a pessoas onde as partes desenvolvem uma confiança mútua, né? Enfim. Professor? Oi. Desculpa a interrupção, é que o aluno Jason está pedindo a aceitação da senhora para que ele possa ingressar na aula que ele caiu. Mas eu não estou recebendo. Pede para ele mandar de novo, porque eu não estou recebendo aqui o pedido dele. Tá, eu vou falar com ele aqui, obrigado. Desculpa o interrupção. Não, imagina. Se alguém precisar entrar, pode me interromper, tá? Mas é que eu realmente não estou recebendo. De quem eu estou recebendo, eu estou aceitando, mas pede para tentar entrar de novo, por favor. Como a gente viu, inclusive, né, na história, como ainda vamos ver na história do direito, o homem ele submete a sua pretensão, as suas lides, né, as suas pretensões, as suas lides, não apenas a juízes, ele faz isso com sacerdotes, ele faz isso com anciãos, né, ele faz isso com líderes, dependendo da sua religião, dependendo, né, da sua comunidade. Então, não são apenas juízes. Isso significa que o homem, como eu disse, sempre teve essa predisposição, essa disposição de viver em sociedade, ao mesmo tempo que ele entende que esses conflitos, que também são naturais, podem ser resolvidos de uma forma pacífica, certo? Então, isso fortaleceu, né, esse entendimento de que as coisas têm que ser resolvidas por alguém que seja neutro, por alguém que seja isento. Isso fortaleceu a figura do Estado, certo? Então, o Estado,
é esse ente que é constituído pelo próprio homem como uma figura imparcial, que é apto a promover a resolução desses conflitos, que é apto a promover a pacificação dessas lides, desses problemas. E aí, assim, né, nos termos da doutrina clássica, né, o Estado, ele é constituído pelo poder, pela população e pelo território. Ou seja, o Estado é uma forma histórica de organização de uma sociedade. Ao mesmo tempo em que ele exerce um poder sobre determinadas pessoas que estão ali distribuídas num determinado território, essas pessoas entendem que ele é apto para promover a resolução daquilo que são os conflitos existentes, certo? Então, com o fim dessa autotutela, né, com o princípio, melhor dizendo, dessa evolução da sociedade, as pretensões passaram, então, a ser submetidas ao Estado. E aí, não aconteceu desde sempre, mas com a modernização, né, e com o aprimoramento da figura do Estado, foi se entendendo que ele deveria ser alguém imparcial, que ele deveria ser alheio, né, alheio àquela relação, ou seja, ele não deveria ter interesse naquela relação. Por quê? Porque daí ele poderia, então, decidir as coisas como deveria ser decidido, de forma isenta. Então, se delegou a palavra final para esse ente, para a resolução desse litígio social. Um terceiro estranho à relação existente entre as partes. Tá? Então, num primeiro momento, coube ao Estado esta função pacificadora, tá? Essa função de pacificar, de resolver os conflitos, ok? Então, houve, obviamente, eras em que, né, épocas em que o Estado ele era representado num só ente. Esse ente, ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele era um rei, ele era o cara que fazia as leis, ele era tudo, né? Em estados absolutistas. Agora o Jason vai entrar. Agora eu recebi o convite dele. Isso. Então, Obrigado, gente. Desculpa aí incomodar aí, professor. Obrigado, tá? Obrigado, Thiago. Nesses estados absolutistas, ou seja, nesses estados onde todo o poder era concentrado numa pessoa só, geralmente reis, né? Ou então geralmente reis, né? Os estados absolutistas eles era composto pelos reis. Ok. Então esses entes, o Estado, ele não era assim tão isento, né? O Estado ele não era assim tão apto a resolver, né, a pacificar esses conflitos, porque ele era tudo. Ele era executivo, legislativo, judiciário e, inclusive, a força religiosa. Então, ele não era assim tão apto. Mas, enfim, só para a gente entender como que aconteceu o chinelo. Como que aconteceu esta evolução, ok? A partir dessas noções, nós concluímos, então, ou nós podemos concluir que a evolução histórica das formas de solução de conflitos, né, passaram pela autotutela, ou seja, que é a própria parte envolvida fazendo valer o seu direito, né? Passou também por uma certa forma de arbitragem, como a gente vê em civilizações, por exemplo, os hebreus, né, que eles possuíam lá os sacerdotes, que eles, em determinado momento da história antiga dos hebreus, né, da história bíblica dos hebreus, eles eram aqueles que julgavam o povo, dirigiam o povo, eles desenvolviam todas as atividades administrativas e judiciais ali
numa única pessoa. Mas o que isso significa? Por que eu estou falando isso? De uma certa forma, o homem, em determinado momento, submetia a sua demanda a um árbitro, ok? De forma que esse conflito fosse solucionado por alguém imparcial, tá? E aí a gente vem, então, com a atividade jurisdicional, que é quando surge o Estado com essa função pacificadora, ou o próprio Estado que terceiriza, então, né, que delega esta função de pacificação do conflito. E aí a gente vai ver que existe também a autocomposição, que é quando as partes elas decidem por elas mesmas chegar a um consenso, a uma resolução pacífica dos conflitos, ok? Então, esses são desdobramentos que aconteceram ao longo da história da humanidade, ok? Vamos evoluir. Vamos ver, então, como que, que se desenrolou um pouco até a gente poder chegar no que é o Estado, no que é o processo. Então, com a consequência, né, desse fim da autotutela, né, as partes entenderam que tinham que atribuir ao Estado essa pacificação dos conflitos, ou seja, as partes não podem mais, via de regra, né, solucionarem com as suas próprias forças, né, não pelo menos de modo selvagem, né, elas podem solucionar, sim, os seus conflitos, mas de uma forma civilizada, de uma forma dialogada, né, através da dialética, através da negociação. Mas, enfim, as partes não podem mais, então, como via de regra, se utilizar da autotutela para a solução das lides. Obviamente, cada país tem as suas leis, né? Cada país tem o seu ordenamento jurídico, aonde são estabelecidas as suas regras, as suas leis, né? As suas condutas, que devem ser seguidas pelos membros desse país, né? Pelos cidadãos desses países. E com as consequentes punições de desrespeito às regras, né? Enfim. Mas toda a civilização, todo o país tem esta questão. Pelo menos acho que todo, né? Não conheço nenhum país onde não exista. Pode ser que exista, né? Mas assim, enfim, não sei. Se alguém souber de algum e quiser falar. Mas assim, pelo menos a maioria absoluta tem essa questão de resolver esses conflitos por meios pacíficos, ok? Então, o poder estatal de cada país, ele vai estabelecer as formas de solução de conflitos. Assim, modernamente, a gente pode dizer que predomina a noção de que a atividade pacífica ou pacificadora de resolução de conflitos é função de Estado, certo? Não sei de nenhum país aí onde não seja desta forma, mas enfim. Mas existem as formas aonde o Estado pode até nem participar dessa solução dos conflitos, ok? Vocês fizeram trabalho, né? Vocês viram o trabalho, não corrigi ainda, tá? Mas como vocês viram na pesquisa que vocês fizeram, apesar da lesão ou da ameaça do direito não poder deixar de ser apreciado pelo judiciário, ou seja, existe um direito sendo ameaçado, uma pretensão sendo, né, lesão ou ameaça de direito, tipo, na iminência de acontecer, o Estado ele não pode se negar a observar os conflitos e a pacificação dos conflitos, eles podem acontecer sem a participação do Estado. Ou seja, as partes interessadas podem resolver entre elas. O artigo 5º, no inciso 35 da Constituição, fala que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E lá no Código de Processo Civil, fala também que não vai ser excluída da apreciação jurisdicional
a ameaça ou a lesão de direito, artigo 3º do Código de Processo Civil. Ou seja, é proibido resolver os conflitos sem o Estado, sem o Judiciário? Não. Não. Na verdade, quando a gente vai para a prática da advocacia, a gente vê que isso é desejável. A gente vê que isso na verdade, deveria acontecer muito mais do que tem acontecido, tá? Então, é justamente nesse sentido que o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que já nem é tão novo assim, né, de 2015, mas enfim, ele disciplina de forma expressa, né, a arbitragem, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive que devem ser estimulados, né, na nossa sociedade. Então, falando a respeito do Código de Processo Civil, a tônica dele, quando ele foi sendo redigido, já na fase, né, dele entrar, né, da finalização do projeto, quem escreveu, né, quem estava ali escrevendo, a tônica dele toda era de o judiciário está sobrecarregado de processos, o judiciário ele está assoberbado de processos, por conta disso ele é extremamente moroso, só quem tem uma demanda judicial sabe o tanto que isso é verdade. Então, na medida do possível, na medida que as partes podem decidir por elas mesmas de uma forma rápida, de uma forma célere, pacífica, então isso deve ser estimulado, isso deve ser produzido, incentivado e encorajado. Então, nós temos algumas figuras que são essas figuras modernas, consideradas modernas de solução de conflito. Ai, gente, só um pouquinho. Só, licença. Desculpa. Temos, então, dentre essas figuras que são bastante comuns, que são muito utilizadas, e aí, quando a gente vai para determinadas áreas, a gente vê que elas realmente são bastante corriqueiras. Nós temos uma dessas figuras, a arbitragem. Ela é uma técnica de solução de conflitos. Vou passar por isso daqui meio rapidamente, porque vocês fizeram a pesquisa, mas se ficar alguma dúvida, a gente também tenta resolver aqui, tá? É uma técnica de solução de conflito que é expressamente autorizada, permitida, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Uma pessoa, uma terceira pessoa, que não é o Estado, que não é o juiz, tem esse poder de solucionar o conflito que é instaurado entre as partes que se predispuseram a se submeter a tal forma de resolução. Então, é delegada a solução de um litígio, a essa pessoa, a esse terceiro, né? Mas sai daí! Ai, gente, desculpa. Tá? Então, essa solução, ela acontece, inclusive, em contratos trabalhistas, né? Depois da reforma trabalhista, passou a ser muito comum que essas cláusulas de arbitragem, ou seja, vamos submeter aqui a um árbitro, a alguém, para resolver algum problema que possa vir a ocorrer depois da reforma trabalhista. Isso ficou muito comum em novos contratos de trabalho que passaram a ser estabelecidos. Tá? Então, nessa modalidade de arbitragem, é delegada a solução de conflito a árbitros que vão decidir de forma soberana, né, o que vai ser, qual que vai ser o rumo, né, qual que vai ser a decisão do conflito. E aí, nesse ponto, então, é interessante a gente comentar que o Poder Judiciário, ele só tem a competência para analisar se os aspectos formais desse procedimento foram
seguidos. Por exemplo, se as duas partes sentaram mesmo para submeter ao árbitro, ou se isso foi feito assim de forma unilateral, alguma coisa assim. Só as meras formalidades, tá? Então, se é delegada a solução do litígio, a solução de um conflito a árbitros, eles vão decidir de forma soberana, tá? Então, a decisão arbitral, ela vai formar, sim, uma coisa julgada, tá? E ela tem que ser cumprida, ok? Como eu falei, isso é muito comum de acontecer em contratos trabalhistas, ok? E aí a gente chega também na mediação e na conciliação, que são também formas de autocomposição, ou seja, as partes, elas podem, por si mesmas, chegar a uma solução trabalhando em conjunto, tá? Existe diferença entre as duas, tá? Existe diferença entre essas duas modalidades. O Código de Processo Civil, ele fala de uma forma muito enfática, ele se refere de uma forma muito enfática dessa autocomposição, né, que é essa forma de solução de conflito pelo consentimento espontâneo das partes, né, daqueles que estão contendendo ali. E aí, quando a gente fala da mediação, a gente vê que a mediação, ela se dá preferencialmente em que houver um vínculo entre as partes. Existe um vínculo de uma relação continuada entre as partes. Uma relação continuada, uma relação pré-existente entre as partes, ok? Na conciliação, de preferência, esse vínculo anterior, ele já não está mais presente, tá? A mediação é quando existe, por exemplo, ela acontece muito, ela pode ser visualizada no ambiente trabalhista, quando um juiz do trabalho, ele tenta mediar uma convenção coletiva, um dissídio coletivo, alguma coisa assim. Um conflito entre dois sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos empregados. O juiz ele não está ali nem como um árbitro e nem como o próprio juiz que julga, ele está ali para mediar. Ele vai, sabe quando a pessoa vai tentando encaixar, assim, né? Vai tentando fazer com que as coisas sejam boas para os dois. Por quê? Porque vai continuar, né? Porque pode ser que continue, na verdade, né, o vínculo que existe entre eles. Na conciliação, via de regra, este vínculo já não existe mais, ok? A gente consegue visualizar a conciliação, né, num processo civil normal. Depois, né, do advento do Código de Processo Civil, é procedimento obrigatório que exista uma audiência de conciliação entre as partes. Por quê? Porque pode ser que ali, com a presença de um conciliador, que é alguém determinado pelo juízo, né, pelo judiciário, esse conciliador ele vai tentar fazer com que as partes cheguem no entendimento, mas o vínculo entre elas já não existe mais, diferente daquelas situações que passam pela mediação, ok? Um outro detalhe importante também a respeito da forma de atuação do mediador e do conciliador. Na mediação, o terceiro, que é imparcial, ou seja, o mediador, ele vai apenas estimular o restabelecimento da comunicação entre as partes, tá? Fazendo que elas cheguem num acordo por elas mesmas, ok? Via de regra, o mediador, ele não propõe soluções. Na prática, não é bem assim, né? Tanto na mediação quanto na conciliação, eu vejo, pelo menos, tanto o mediador quanto um conciliador tentar apresentar soluções que, obviamente, sejam boas para as duas partes,
tá? Mas, enfim, teoricamente, não cabe ao mediador propor soluções. Estas soluções, elas devem ser propostas pelas partes. Ou seja, eu estou com um conflito com uma outra pessoa e eu ofereço para ela tal coisa, e ela me faz uma contraproposta. Tá? Aí o mediador vai falando, olha, interessante isso. Ó, é interessante. Josefa, tá com a mão levantada, minha filha? Deixa eu terminar de concluir aqui, depois te chamo, tá? Via de regra, então, esse mediador vai só destacar os pontos importantes daquilo que eu estou oferecendo. Ah, vai pagar à vista? Ah, interessante, ó, vai pagar à vista. Mas um desconto de 10% ela está pedindo. Olha, desconto de 10% talvez seja importante, entendeu? Não vai propor. O conciliador já fala, escuta, se pagar à vista não tem aí 20% de desconto? Na justiça trabalhista isso acontece muito. O juiz faz muito essa mediação, né? Que na verdade acaba sendo mais uma conciliação mesmo. Tá? Então, de qualquer forma, é bom que se diga que nem a mediação nem a conciliação são obrigatórias. Ninguém é obrigado a aceitar nenhuma mediação, nenhuma conciliação. Mas é desejável, tá? É importante, quando você está numa determinada, né, na atuação da advocacia, quando você está numa determinada área e já conhece mais ou menos assim como que funciona com aquele juiz, como que funciona com naquela vara, né? É importante sempre mostrar que você é uma parte disposta a chegar num entendimento, sem que o juiz precise sentenciar. Isso ajuda muito. Você ter uma predisposição ao acordo. É isso. Tá? Sempre quando eu estou ou pela empresa, porque eu atuo muito na área trabalhista. Então, sempre quando eu estou pela empresa ou pelo empregado, na Justiça do Trabalho, eu sempre vou com pelo menos 2 ou 3 propostas já na minha cabeça. Claro, visando sempre o interesse do meu cliente, mas sempre vou com essa, me mostrando aberta a isso, porque esta é a tônica do judiciário depois do Código de Processo Civil. Ou pelo menos deveria ser. Os juízes deveriam sempre tentar chegar a esse entendimento, a esta composição. Ok? Então, retomando, na conciliação, esse grau de participação do conciliador, teoricamente, ele é maior. Ok? O mediador, ele mais ou menos está ali para que as partes não se matem, tá? Na conciliação, não. O conciliador está fazendo com que as partes, além de não se matarem, talvez saiam dali simpáticas uma à outra, alguma coisa assim, entendeu? Ele é um cara mais paz e amor, mais vamos tomar uma cerveja depois daqui, e não sei o que, é uma coisa assim, tá? Ele pode, inclusive, deve, né, sugerir soluções, né? Porque o conciliador tem justamente a figura dele tem esse perfil de apresentar com mais intensidade aquelas que podem ser as opções para o acordo, ok? Ele pode sugerir, né, soluções para o conflito, participar ativamente dessas atividades, tá? Na mediação, tanto na mediação como na conciliação, o poder de decidir o conflito por meio de acordo pertence exclusivamente às partes, ok? E não ao terceiro, e não ao mediador, e não ao conciliador, tá? Tanto a mediação como a conciliação podem acontecer antes do processo ou dentro do processo, ok? O entendimento do judiciário nessa época é de que o acordo pode e deve acontecer a qualquer momento do processo. Mas está no processo de execução, pode acontecer? Pode acontecer. No processo está lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Posso fazer um acordo? Pode, querido, deve, inclusive. Inclusive, seu advogado vai ficar feliz da vida e você já vai ter dinheiro bem antes do que você imagina. Pode acontecer tanto antes do processo
quanto depois do processo. Ok? Resumidamente, é isso. Josefa, você levantou a mão, minha filha? Você queria perguntar? Josefa nem tá mais. Né? Exatamente. Isso. Fala, o conciliador deve ser uma pessoa, um funcionário da justiça? Geralmente é. Geralmente é. Pode ser um terceiro que não trabalha na justiça. Olha, aqui no Tribunal de Justiça, daqui do Mato Grosso do Sul, pelo menos aqui em Dourados, teve pessoas treinadas, teve curso para formar mediadores e conciliadores. E eles não eram necessariamente funcionários da Justiça, mas eles prestavam serviço à Justiça. Mas quando isso acontece, geralmente, no meio, né, no judiciário, eles são, sim, funcionários da Justiça. Ah, tá. Uma outra coisa. Você falou da mediação nas questões conflitos trabalhistas e conflitos sindicais, é isso? E no caso do familiar, da vara de família? O que tem? É que eu tenho um processo lá. Só vou fazer mais uma pergunta. Ah, não, mas você quer consulta, Josefa? Consulta só lá no escritório. Se a pessoa não... a outra parte do processo não é encontrada, porque ela não quis ser encontrada. Então, não tem acordo, não tem mediação, não tem conciliação, não tem nada. Se ela não quer ser encontrada, ela não quer conversa. Então, a gente apela para autocomposição? Não, aí você apela para o judiciário mesmo, aí você submete a sua lide ao judiciário, entendeu? É que eu não sei o que é o seu caso específico. Mas, Josefa, a ideia de autocomposição, a ideia de mediação e conciliação queremos sentar para conversar e chegar a um entendimento comum. Se as partes não querem isso, ou se uma das partes não quer isso, não tem entendimento. Aí é o judiciário que vai decidir. Entendeu? Tá. Não fica por conta do judiciário. Exatamente, mas fica a dica, né? Se a pessoa não quer ser encontrada, ela não quer conversa. Ah, tá. Mas acontece que o meu genro fugiu com a minha filha e o meu neto. A gente pode conversar sobre isso depois, Josefa. Tá bom. Tá? Tá. É complicadíssimo. Ah, faço ideia. Mas uma boa advogada resolve. Para mim é complicadíssimo. Imagino. Tá bom. Muito obrigada pela dica. Nada. Cláudia. Cláudia Patrícia. Cláudia, você é do primeiro semestre? Sim, comecei agora. Ah, que bom. Fala, Cláudia. Minha primeira aula. É minha primeira aula com todo mundo também. Fica tranquila, tá? Aquela conciliação. A primeira audiência de conciliação, ali as partes, elas fazem um acordo. Se elas quiserem. Isso, não é obrigada a fazer, né? Não. Mas quando elas fazem um acordo ali, beleza, todo mundo vai embora. Se uma das partes não cumpriu o acordo, e como que faz? Vai ter uma próxima audiência? Tem que entrar com ação de novo? Olha, depende muito, Cláudia, de qual é a área. Tá? Sim. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Mas no geral. Então, é porque existem casos específicos. Sim. Na área trabalhista, por exemplo, se você faz um acordo na audiência de conciliação em qualquer momento, a gente sempre convenciona cláusulas penais, que são as cláusulas de descumprimento. Por exemplo, eu sou a empresa e vou pagar para o funcionário R$10.000. Se eu não pagar R$10.000, o que é o procedimento padrão aqui da Justiça do Trabalho de Dourados? É estabelecer uma cláusula de 50% em cima daquilo que é o valor do acordo. E aí, então, esse processo, ele vai gerar um outro processo que vai gerar uma execução. Então, eu vou cobrar os 10.000 mais esses 50% de multa, ok? Fiz um acordo e não cumpri, é isso.
Existem outros casos de outras esferas, por exemplo, no caso de processo de família, onde é feito ali acordo de pensão alimentícia ou de alguma coisa assim. Nem sempre é estipulada, na verdade, eu nunca vi ser estipulada essa cláusula penal. Em caso de não cumprimento de acordo, acontece tal coisa. Aí, então... Geralmente só aparece o acordo ali, né? Exatamente. Mas aí, então, não cumpriu esse acordo, existe uma série de outras medidas que podem ser tomadas, entendeu? Inclusive, nesse caso específico, prisão do devedor, tá? Prisão civil do devedor. Isso pode acontecer. Então, cada esfera, né, do direito tem a sua peculiaridade, entendeu? Mas, via de regra, quando as partes fazem acordo, elas fazem acordo dentro daquilo que elas podem cumprir. É óbvio que tem muita gente que faz um acordo, já não tendo intenção nenhuma de cumprir, e aí simplesmente desaparece. É verdade, sim. Né? Na área trabalhista... A pessoa faz um combinado nessa conciliação para não precisar ir adiante, não precisar ter aquela audiência mesmo, né? Para não precisar apresentar provas, nem defesa, né? Então, faz aí combinado. Muitas vezes só para encerrar o processo. Sim. Muitas vezes só para encerrar o processo, mas já sem a intenção de cumprir. Não é vantajoso fazer isso, sabe? Não é vantajoso. Bem no fim vai ser chamado de novo lá, né? E a situação piora, tá? E a situação sempre piora, porque a tônica, o cerne do acordo é você sempre agir de boa fé e você fazer aquilo, o acordo que você pode cumprir, entendeu? Então, quando a gente está num processo e tem ali essa proposição, né, de vamos conciliar, vamos, mas olha, não posso pagar do jeito que está querendo, não vou fazer acordo. Eu, como advogado, já falei, olha, a empresa não vai fazer acordo porque ela não vai pagar. Não vai fazer desse jeito porque não vai pagar. Então, continua o processo, entendeu? Mas nunca é vantajoso fazer um acordo que você não possa cumprir. Ou então já fazer com essa intenção de não cumprir. Sim, entendi. Entendeu? E outra coisa quanto àquela questão da colega que ela perguntou sobre quem pode atuar como conciliador, eu já atuei no ano de 2016 e 2017 como conciliadora aí em Dourados. Aqui em Dourados? Uma empresa terceirizada. E agora eles estão com seleção de novo, porque daí essa conciliação seria online, né? Aí se a colega ou algum outro colega quiser, se eu puder mandar o link da empresa no grupo, que daí é a empresa que faz a seleção, né? Sim. E tem um curso, tem um treinamento. Tem. A gente faz um treinamento. Depois de 2015, com o Código de Processo Civil, o próprio Judiciário estimulou, né, esse tipo de prática, inclusive com juntas, né, não é junta, câmaras. Sim. Câmaras arbitrais e tudo, né, para fazer. É que teve uma época que o próprio Judiciário fez um treinamento para voluntários, inclusive, para pessoas que prestavam serviço voluntariamente. E deu certo, mas não sei, pararam, enfim. Porque, no caso, a gente faz o cadastro e a gente faz um primeiro cadastro, e esse primeiro cadastro a gente comparece numa reunião no Fórum de Dourados mesmo, sabe? Sim. Então, eles têm uma empresa, que aí a empresa dá o treinamento. Porque você está prestando, né, um serviço à justiça. Sim. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada. Imagina. Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Sim, pronto. Onde é que eu parei? Certo. Então, não quer dizer que porque o próprio judiciário estimula essa produção de acordo,
né, que ele não quer julgar a sua ação. Na verdade, ele não quer mesmo, tá? Na verdade, assim, juiz que é esperto, ele manda as partes, ele dá um jeito das partes conciliarem mesmo, que é para ele não precisar julgar, né? Enfim. Mas aí, como eu falei, as partes, obviamente, elas não são obrigadas nem a conciliar, né? Nem fazer mediação, nem nada. Mas o fato é que quanto mais acordos, menos processos para serem julgados. Ok? Tudo bem. Bom, isso não quer dizer que esse tipo de procedimento impede o acesso, né, da pessoa à justiça. Né? Então, a gente, assim, como eu expliquei, né, de forma superficial, mas a pessoa ela continua com esse direito do acesso à justiça. E aí a gente chega num ponto, então, que esse acesso à justiça, ele recebe muito esta roupagem de constitucionalização. Ou seja, esse processo, esse Estado que vai julgar as ações, que vai julgar as lides, ele vai cada vez mais se basear em princípios e em elementos constitucionais. Vocês sabem que a Constituição é o principal documento jurídico do país, ou seja, é a principal lei do país, e a ela, então, se submetem todas as outras leis, tá? Então, o processo civil, como ele é hoje, ele tem essa roupagem constitucional, ele tem essa força constitucional, essa tônica constitucional. Mas nem sempre foi assim, tá? Na primeira fase do direito processual, o direito processual, ou seja, esse direito que é esse conjunto de regras, como que faz, como que entra, como que conduz, como que para poder entregar o direito para a pessoa, ele era entendido como um processo, como um simples meio para a realização do direito das partes, tá? Não se analisava o direito processual como uma ciência autônoma em relação ao direito, ao direito material, tá? Ou seja, ele não era um direito processual dotado de independência em relação ao direito material, tá? O direito processual, ele era um simples direito numa fase denominada de fase sincrética, que é onde o direito material e o direito processual estavam juntos. Numa segunda fase, passou, então, a se pregar essa inteira autonomia do direito processual, ou seja, ele era um direito que andava com as próprias pernas, ele era um direito completamente independente, tá? Essa fase, ela foi chamada de fase conceitual ou autonomista. E era nessa fase que se defendia, então, essa total independência do direito processual e do direito material. Ok. E aí surgiu, então, o Estado moderno. O Estado moderno fortaleceu, né, essa questão do Estado do terceiro, que era apto a julgar, que era apto a decidir as questões. Ok? Então, foi, sem dúvida, né, um período de muito avanço. Né, o surgimento do Estado moderno teve um fortalecimento da burguesia, dos ideais da Revolução Francesa, né, ali no final do século XVIII, XVII, XVIII, onde surgiram também o entendimento de uma defesa maior dos direitos humanos, entendimento de uma defesa mais acirrada, né, do que era o direito das pessoas. E isso tudo, então, foi fortalecendo ainda mais esse Estado moderno. E aí foi, sem dúvida, um período de muitos avanços, de avanços científicos, de avanços de entendimento dos próprios direitos humanos, e o direito, ele passou, então, o direito processual, ele passou, então, a ser, a ter esse caráter de procedimentalismo, ou seja, foi se firmando a ideia de que ele existe para garantir direitos, que ele existe para realizar esses direitos que foram consagrados
né, em todos esses grandes movimentos, Revolução Industrial, Revolução Francesa, blá, blá, blá. E esse procedimento, esse procedimentalismo, né, ele também... Não, gente. Esse procedimentalismo, ele também foi responsável por firmar a separação dos poderes. Lembra que eu falei no começo que muitas vezes o Estado ele era o rei, ele era o Estado, ele era o regente, ele era o administrador, ele era o sacerdote, ele era tudo. Com esse fortalecimento desse Estado moderno, então, essa separação dos poderes, ela ficou cada vez mais evidente e cada vez mais necessária. Então, foi nesse período que o direito processual ele começa a ter a sua autonomia reconhecida a partir da criação de procedimentos que são previstos em lei, procedimentos previamente, vou usar da redundância porque ela é necessária, previamente previstos. Por quê? Porque isso foi conferindo cada vez mais uma legitimidade nas decisões. Ou seja, eu tenho um direito que está sendo violado ou que foi violado, eu quero reavê-lo, eu quero garanti-lo. Então, tem uma lei dizendo que eu tenho que entrar, quando eu entrar, a pessoa tem que ser citada, depois que ela for citada, ela tem que se defender. É todo um procedimento que já é anunciado. Se eu sei como eu tenho que fazer, então, se eu seguir todas aquelas etapas, significa que este processo ele vai ter credibilidade. Ele não vai existir só porque eu estou entrando para tentar reaver um direito. Não. Não é um tribunal de exceção, como se diz. Certo? É um procedimento que vale para todos. Se vale para todos, todos aqueles que seguirem podem, então, ter um julgamento justo. Certo? Então, foi isso que passou, então, a ser cada vez mais fortalecido. E aí a gente chega, então, obviamente, alguns séculos aí se passaram, e a gente chega na atual fase, que é a fase instrumentalista. Nessa fase instrumentalista, apesar do processo ser efetivamente dotado de autonomia para a pacificação desses conflitos, ele não pode ser desconectado do direito material. Por exemplo, eu tenho um problema de família para resolver, eu tenho um divórcio para fazer, ou então eu tenho um inventário para fazer. Isso é do âmbito civil. Então, o processo que vai ser seguido vai ser o processo civil, ok? Eu tenho uma questão trabalhista para resolver. Então, o processo que vai ser seguido vai ser o processo do trabalho e, subsidiariamente, o processo civil, porque a lei trabalhista diz que tem que ser aplicado o processo civil naquilo que couber no processo do trabalho, certo? Não temos um código de processo do trabalho. Então, existem as regras do processo trabalhista previstas na CLT, e aquilo que não for previsto na CLT, então vai dar espaço para que seja aplicado o Código de Processo Civil. É isso, tá? E aí, então, o processo ele é visto como um instrumento de pacificação, um instrumento, obviamente, extremamente relevante, mas ele não é um fim em si mesmo. O fim não é o processo. O fim é a instrumentalização para que o direito seja entregue, para que essa prestação jurisdicional seja efetiva, ou seja, produza o máximo de efeitos que ela pode produzir. Tá? Então, foi nesse período de instrumentalismo, tá, que surge essa ideia do caráter público do processo, ok? E também esse caráter público, porque é um entendimento em casos, com exceção de casos específicos, é o entendimento de que o processo ele é público, ele é de interesse de toda a sociedade.
certo? Então, alguns doutrinadores, eles falam que existe uma outra fase, que seria uma quarta fase do processo, tá? Que seria essa fase neoprocessualista. E aí já fazendo uma referência ao neoconstitucionalismo, que é um movimento do direito que enfatiza muito a promoção e a preservação dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que limita muito a ação do Estado, tá? Mas, enfim, isso é uma outra, né? Isso é considerado uma outra fase, tá? O Fred Didier é um dos principais doutrinadores que defende essa fase, que nós estamos nessa fase de neoprocessualismo, fazendo referência ao neoconstitucionalismo, ou seja, esta ênfase de defesa acirrada dos direitos fundamentais. O que faz muito sentido, porque se a gente analisar como é o Código de Processo Civil e como são as tônicas dadas, né, impressas no Código de Processo Civil, a gente vai ver que este Código de Processo Civil segue muitos princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais, eles são princípios que anunciam a preservação, a defesa, o acesso desses direitos fundamentais, tá? O próprio acesso à justiça é um direito fundamental. Como o terceiro e quarto semestre já sabem, é um direito que não pode ser mexido, é uma cláusula pétrea, é algo que não pode ser retirado do cidadão, não pode ser mitigado, não pode ser diminuído, tá? Ou seja, todo cidadão tem direito, todo brasileiro tem direito a ter acesso à justiça, tá? Isso é um princípio constitucional, tá? Então, assim, podemos dizer, sim, que estamos na fase de constitucionalização do processo. A gente vai analisar de uma forma mais aprofundada, mais elaborada, alguns princípios constitucionais que são pertencentes ao processo civil, né? Que são do processo civil, mas que são decorrentes da Constituição. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso agora, tá? Mas por conta desses princípios, que são princípios constitucionais, esse processo civil, ele se torna cada vez mais constitucionalizado, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, começou esse processo, que foi um processo denominado de constitucionalização, ou seja, que os países cada vez mais passaram a ter um documento maior, que regia as nações, que é essa carta constitucional, e sempre com essa ênfase nos direitos humanos, né, previstos em tratados internacionais, assimilados no ordenamento jurídico de cada Estado como uma lei própria. Então, esse movimento do constitucionalismo foi ganhando força a partir, né, das atrocidades da Segunda Guerra, que foi quando o mundo percebeu que eles deveriam defender os direitos humanos, ter todo um regimento internacional e que posteriormente fosse incorporado ao regimento interno dos países que defendesse os direitos humanos para que essas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra não se repetissem, tá? Então, quando a gente olha para o nosso processo civil hoje, para o Código de Processo Civil principalmente, a gente observa esse constitucionalismo de uma forma muito forte, tá? Os princípios constitucionais do processo, eles são, ao mesmo tempo, princípios fundamentais do cidadão, ok? São, assim, princípios que fazem parte do Estado Democrático de Direito e que, para que a justiça seja bem feita, bem prestada, eles não podem, de forma alguma, ser desconsiderados, muito menos violados, tá? Então, esses princípios constitucionais do processo, eles influenciam todos os ramos da ciência processual.
do direito processual. Por quê? Porque eles fazem parte de um documento maior. Eles fazem parte da Constituição Federal, que é um documento basilar, certo? Então, toda a condução processual, ou seja, toda a interpretação da lei processual, todo o desenrolar do processo, ele tem que estar em conformidade com os princípios constitucionais. Ele tem que estar em conformidade com os princípios do processo, tá? Então, dessa forma, todo o ordenamento processual brasileiro, previsto ou não no texto constitucional, está estruturado no sentido de concretizar esses valores fundamentais, esses direitos fundamentais, ok? E aí, assim, é uma série de direitos, né? Uma série de fundamentos e de princípios. Uma outra coisa importante também, a partir do Código de Processo Civil de 2015, ficou muito transparente os reflexos desse neoconstitucionalismo, né, onde foi positivado o princípio da igualdade, o princípio da duração razoável do processo, entre outros princípios. Tá? Entre eles, esse princípio de acesso, de amplo acesso à justiça. Ou seja, o brasileiro, o cidadão, ele não pode ser impedido de acessar a justiça, ok? Não apenas formalmente, tipo, ele não pode ser impedido de entrar com uma ação, mas ao entrar com a ação, ele deve ter todas as possibilidades de se defender, todas as possibilidades de apresentar provas, e ele tem todo o direito de que aquele processo seja resolvido da forma mais rápida possível, mais efetiva possível, ou seja, que ele apresente resultados que sejam significativos da melhor forma possível. Não basta apenas ganhar, ele tem que ganhar e levar. Tá? Então, assim, resumidamente é isso. Para que isso aconteça, existem alguns princípios como a cooperação entre os sujeitos do processo. Ou seja, as partes, elas não podem ficar num cabo de guerra. Elas têm que cooperar entre elas. As partes e o juiz têm que cooperar, né, para o bom andamento do processo. Elas não podem ficar escondendo endereço, escondendo prova, tumultuando o processo. As partes, elas têm o dever legal de contribuir para o desenrolar natural e rápido do processo. Ai, professora, isso na prática funciona? Às vezes. Não quer dizer que as partes vão abrir mão daquilo que elas querem. Elas só não vão ficar de mesquinharia, de picuinha, sabe? De brigando assim por pouca coisa, sabe? É isso. Elas não podem fazer isso. Então, o Código de Processo Civil, ele vai prever uma série de condutas que são previstas também constitucionalmente, tá? Que indicam que esse constitucionalismo está muito forte. Essa figura do juiz, esse juiz, no Código de Processo Civil, ele vai compartilhar muito das suas, não é das suas funções, mas de algumas obrigações dentro do processo, ele vai compartilhar com as partes. É como se os três, autor, réu e juiz, os três fossem interessados no desenrolar daquele processo, tá? Então, por exemplo, o juiz, ele pode designar uma audiência, obviamente, a primeira audiência de conciliação, tá, não tem acordo, ok, não é obrigado a ter acordo. Mas aí ele pode, por exemplo, que a gente chama de saneamento do processo, ele pode facilitar o desenrolar do processo. Ele vira para o autor e para o réu e fala, e aí, você vai querer produzir prova sobre qual fato? Sobre as minhas horas extras, por exemplo. Sobre horas extras. Que eu trabalhei com insalubridade. Não sei o quê. E você vai querer produzir prova nesse mesmo sentido? Sim. Entendeu? Então, ele vai fazer essa distribuição do que é o ônus da prova, ele vai fazer essa distribuição, mas o autor está dizendo
que trabalhava de tal hora a tal hora. É verdade? Não, não é verdade. É de tal hora a tal hora. É isso? Ah, mais ou menos. Ele pode fazer isso tudo na audiência de saneamento. Para quê? Para quando chegar na audiência de instrução, que é a audiência onde vai ser ouvidas as provas vão ser apresentadas, a coisa esteja mais ou menos pronta. Esse é um dever de cooperação entre as partes. A parte não pode simplesmente, o juiz pergunta, vai querer produzir prova do quê? Não sei, vou pensar. Não pode fazer isso, tá? Ela tem que cooperar com o juízo e com a outra parte, porque assim ele está cooperando com o próprio processo. Então, a cooperação, ela é um direito que existe entre as partes, tá? Ela é um direito e um dever que existe entre as partes. E isso tudo faz parte do desdobramento de uma série de princípios que estão contidos na Constituição. Como eu falei para vocês, a gente não vai falar desses princípios agora, tá? Mas a gente vai ter aula específica. Mas eu vou passar um trabalho para vocês e a gente vai dar uma pesquisada a respeito de alguns princípios. Eu vou abrir aqui agora, se eu achar. Professora, só uma dúvida aqui. Sim. Eu estou com um livro de Teoria Geral do Processo aberto aqui. Quando a senhora fala de princípio, a senhora está se tratando daqueles princípios de acesso à justiça, do juiz natural, da imparcialidade, do princípio da ação, do contraditório, são esses princípios, né? Também. Não, é que esses são os princípios processuais de todos os processos, tanto penal como civil, né? Então são vários princípios que eu estou passando para o pessoal do grupo pelo WhatsApp aqui. Então, mas esses princípios todos, eles estão no nosso livro, tá? Eles estão no KLS. Não, sim. Eu não estou passando esses princípios agora, porque, como disse, vai ter uma aula específica sobre eles, tá? Não, então... Concordo, a senhora ainda não chegou lá, mas eu estou falando, quando a senhora fala de princípio, a senhora está falando genericamente desses princípios, né? Sim. Não, só para que a gente possa estudar, para que a gente venha para uma próxima aula, para as próximas aulas já mais ou menos preparado, né? Olha só, vocês vão fazer um trabalho a respeito do princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, que é a mesma coisa, tá? Que é um desses princípios constitucionais. Vocês vão falar a respeito do que é esse princípio, o que prega esse princípio, o que esse princípio diz, né, a respeito desse direito do acesso à justiça. E aí vocês vão explicar qual é a função, qual é a importância desse princípio para o brasileiro. É um princípio basiquíssimo, tá? Que eu já falei bastante aqui na aula também. Qual que é, professora? Não entendi. Eu vou mandar o trabalho, eu só estou explicando, tá? Calma aí. Eu vou mandar depois para vocês. É o princípio do acesso à justiça, tá? Ou então o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão explicar o que é esse processo. O processo que é esse princípio. O princípio fala que é isso. Qual a importância dele? Qual que é a importância da gente ter esse direito de acesso à justiça? Por que isso é importante para a gente? Né? O Brasil não teve sempre esse princípio. Né? A gente não poderia recorrer a uma justiça que, inclusive, fosse isenta, assim, a qualquer momento, de qualquer forma. Então, por que esse princípio agora ele é importante? O outro princípio é esse princípio de cooperação entre as partes, que eu falei basicamente aqui para vocês. Qual que é a importância, né, desse princípio? Qual que é a importância desse princípio na atividade jurisdicional? Ou vamos pensar ao contrário, que tipo de prejuízo causa uma parte que está o tempo todo tumultuando um processo? Tá? Vocês vão precisar refletir a respeito disso. Então, tem que ser explicado quais são as partes do processo, quais são as posturas desejáveis das partes, quais são as reprováveis,
tá? Eu vou mandar isso agora no grupo lá dos representantes das turmas, e daí eles vão repassar para vocês. Mas você vai ter que pensar, por que eu tenho que contribuir, colaborar com a outra parte? Né? Por que eu tenho que estar sempre de boa vontade, tá? Então, assim, é um trabalho bem tranquilo para fazer. Só, assim, para um exemplo desse princípio da cooperação entre as partes, a gente entrou com um processo, e é um processo de pensão alimentícia. E aí, a gente pedia para que fosse, para que o devedor fosse intimado, mas ele estava escondido, ele desapareceu, né? Intimado para pagar, mas ele desapareceu. E aí a juíza, ao fundamentar o pedido lá que a gente fez, ela falou assim, olha, é dever das partes cooperarem entre si, e inclusive é dever que as partes forneçam o endereço atualizado no processo. Então, esse negócio de ficar fugindo, de ficar desaparecendo, havendo um processo, isso não isso fere, inclusive, esse princípio de cooperação entre as partes. Entenderam? Então, esse princípio é muito importante. E aí vocês vão me dizer por que ele é importante. José, você quer falar de novo? Não. Tá. Cláudia? Nessa parte... Acho que é Tiago que ergueu a mão. Obrigada, Josefa. Fala, Cláudia. Nessa parte que você disse da conciliação, entra também aquela situação assim, o não comparecimento, aquela parte de revelia. Não, mas isso é uma outra situação. Mas como que ficaria nessa situação, quando uma das partes não comparece nessa primeira reunião, nessa primeira conciliação? Ela demonstra que ela não está interessada em negociar. Ela demonstra que ela não está interessada em negociar, ela demonstra que ela não está interessada no processo inteiro como um todo. Aí depende muito de quem a parte não comparece. Depende muito em qual jurisdição que está, porque se for num processo trabalhista, dependendo do processo arquiva, vamos supor que é o autor que não comparece, o processo arquiva, né? Sim. E aí, dependendo do caso, ele não pode entrar de novo. Aí isso já é uma situação de revelia, né? Uma outra situação. Isso não tem a ver com esse tema de hoje, mas, obviamente, a parte que não aparece não está disposta a conciliar. Uhum. Tá? E daí, no caso, há outra de conciliação ou não? Não tem outra chance? Depende do processo. Sim, depende do processo. É como eu te falei, se é o autor que não aparece, processo arquiva. Aí vai conciliar o quê? Né? Ele que, teoricamente, desistiu do processo. Entendeu? Então, depende muito da situação, depende muito qual que é, né, o tipo de jurisdição, não é uma regra única para todos. Geralmente acontece. Né? Geralmente acontece o quê? Não entendi. Cortou. Às vezes acontece de uma das partes não comparecer, né? Sim, acontece muito. Acontece muito. Várias áreas, né? Inclusive na área de família, na área trabalhista, acontece demais. Tá? Ok, obrigada. Nada. Tiago, você quer falar alguma coisa ainda? Que você tá com a mão levantada aqui ou não? Não, sim, só queria recapitular. Então, eu estou passando para os colegas aqui no grupo. Então, o trabalho respeita ao princípio do acesso à justiça e do princípio da cooperação. São esses dois princípios, correto? Tá no grupo aí. Já passei no grupo da agenda, tá? Tá, acabei de ver que eu estava no outro grupo, passando para o pessoal só do primeiro semestre. Tá ok. Não, mas tá ali no grupo da agenda já, tá? Tá, atividade de fixação princípio. Tá, acabei de ver, eu vou enviar para o pessoal. Obrigado. Beleza.
Quem mais? Mais alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá? Deixa eu só ressaltar aqui. O e-mail para questionamentos, para dúvidas, para alguma coisa assim, é o e-mail institucional da Anhanguera, tá? daniela.menin@anhanguera.com. Se você, para mandar os trabalhos, você vai mandar no prof.danielamenin@gmail, tá? gmail.com. Gente, assim, vocês precisam dar uma alavancada aqui nos indicadores acadêmicos de vocês, tá? Primeiro semestre, inclusive, está bem parado. Precisa reverter isso daí em todas as disciplinas. Tá bem? Então, eu peço que vocês... a gente vai lançar os trabalhos que vocês já mandaram até o final da semana, mas tem muita coisa para fazer no AVA já, tá? Então, por favor, não demore mais para fazer isso, tá? Por gentileza. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem passar também para os representantes de vocês e eles vão me repassar, tá? Mas qualquer coisa a gente vai se falando. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Podemos ir embora? Podemos ir assistir a Fazenda já? Já tá. Tranquilo. Beleza, professor. Tudo de bom.